This meeting is being recorded. Bom saber. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para ver a defesa de tese do Murilo Martins, né? O trabalho dele é intitulado Modelagem da Variável Cataclísmica Polar 1RxS-J174320.1 menos 042353 ou V3704, o Fiuco, deve ser, né? Então, Murilo Martins, ele foi orientado aí pelo professor Alexandre Soares Oliveira e co-orientado pela Cláudia Vilega, lá do INPE. A banca vai ser composta aí pelo Jablonski, aí, lá do INPE, né? Pelo Sérgio Pilling, aqui da Univap, a Cláudia, né, co-orientadora, o Alex Carcioff, eu como presidente, né, e o Alexandre, claro, como orientador. Então, é isso aí. O Murilo, tu tem aí da ordem de até uns 50 minutos aí para apresentar, né? E quando estiver pronto aí, pode ir começando, tá? Tá bom. Vou compartilhar, então, a minha apresentação. E se tiver algum erro aí, vocês me dão um toque, tá? Deixa eu abrir aqui. Todo mundo tá vendo certinho? Aham. Então, acho que já posso começar, então? Pode. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Murilo Martins, né? Eu vou apresentar para vocês a tese do meu doutoramento, que é intitulada Modelagem da Variável Cataclísmica Polar, um RxSJ 174320.1, menos 042953, ou V3704 Fiucos. Eu fui orientado pelo Dr. Alexandre Soares de Oliveira e co-orientado pela doutora Cláudia Vilega Rodrigues. Agradeço a presença da banca, agradeço a presença da audiência aí também, né? Então, vamos começar. Só para estruturar como que vai ser a apresentação, eu fiz um roteiro do caminho que eu vou seguir aqui. Primeiro eu vou começar falando sobre as variáveis cataclísmicas, focando nas magnéticas polares. Vou apresentar os dados que foram obtidos do objeto V3704 Fiucos. Vou apresentar os objetivos do nosso trabalho. Vou também mostrar para vocês o código que foi utilizado para a modelagem, o código Cyclops. Vou apresentar uma nova efeméride desse objeto, os resultados da modelagem e partir para as conclusões. Bom, começando, as variáveis cataclísmicas eles são um sistema binário que contém uma estrela próxima da sequência principal, que a gente chama de secundária, que está nessas imagens aqui, né? E uma sequência do tipo anã, uma estrela do tipo anã branca, que nós chamamos de primária. Aqui eu tenho algumas simulações desses sistemas, que são basicamente as classificações que nós temos. A gente tem o sistema variável cataclísmica magnético e não magnético. Esse primeiro painel aqui na esquerda mostra o sistema cataclísmico não magnético, variável cataclísmica não magnética, no qual a matéria sai da secundária, ela cria um disco ao redor da primária e se deposita na superfície da anã branca. Já os sistemas magnéticos, eles são divididos em duas categorias, o sistema magnético polar intermediário e o sistema polares. O painel do centro aqui é o sistema polar intermediário, no qual a matéria sai da secundária, ela pode ou não criar um disco ao redor da primária, e aí, na parte interna do disco, essa matéria ela é forçada a seguir pelas linhas de campo magnético e colidem com os próximos dos polos da anã branca. O sistema polar, ele não cria o disco ao redor, a matéria ela se conecta com as linhas de campo magnético e colide com a superfície da anã branca. Nos sistemas polares intermediários, o campo magnético está em torno de 1 MegaGauss até 10 MegaGauss, enquanto no sistema polar, o campo magnético na anã branca vai de dezenas a centenas de MegaGauss. Bom, as polares, elas têm algumas características bem marcantes.
Uma delas é a gente observar o espectro, o espectro desses sistemas. Eles apresentam linhas de alta ionização, como, por exemplo, a linha de hélio 2 aqui, bem intensa. Nós temos o complexo de carbono-nitrogênio, temos as linhas da série de Balmer, o H-beta, o H-gama, a presença também de H-alfa, mas nessa imagem não está aparecendo. Então, isso é uma assinatura dos sistemas polares. Então, aqui eu tenho uma representação liberando raio-x mole, e a partícula de baixa densidade, quando chega na superfície da anã branca, encontra uma coluna de matéria acretada aqui. Essa coluna a gente chama de região pós-choque. Por quê? A partícula de baixa densidade, quando chega aqui, ela colide com essa coluna. Então, tem uma região de choque ali. Nessa colisão, a temperatura diminui bastante e a densidade dessa coluna vai aumentando ao longo aqui da vertical. E aí a gente tem a liberação de raio-x duro nessa coluna. A partícula, quando ela está em movimento aqui pela coluna de acréscimo, por ela estar ionizada, ela sofre forças de Lorentz e ela espirala, ela faz um movimento circular ali naquele movimento pela coluna. E aí emite radiação ciclotrônica, radiação polarizada circularmente. Aqui, o legal é notar que a região do choque aqui das partículas, elas não ficam exatamente no polo magnético da anã branca, elas ficam numa região ao redor desse polo. Bom, o sistema que nós estamos trabalhando, o V3704 Fuchs, ele foi descoberto por Denisenko e Sokolovsky em 2011, quando eles compararam dados ali do catálogo Rossat com o banco do DSS. Aí, em 2012, Denisenko e Martinelli, eles fizeram a fotometria desse objeto. Então, aqui na imagem eu tenho as primeiras curvas de luz do objeto em questão. Aqui na vertical nós temos magnitude e na horizontal nós temos tempo em dias julianos. Aqui a gente percebe que tem uma amplitude na variação da magnitude de aproximadamente 0,8 mags. Quando Denisenko e Martinelli fizeram essa fotometria, eles também fizeram uma busca de período e encontraram um período orbital nesse valor de 0,0866 dias, que equivale a aproximadamente 2,08 horas. Eles também sugeriram que esse sistema seria um sistema variável cataclídrico magnético, mas não definiram, não classificaram ele como polar ou polar intermediário. Bom, os dados foram obtidos em julho de 2012 e eles não utilizaram filtro nessa observação. Então, aqui você está vendo a curva de luz da luz branca. Bom, em 2012, então, nós começamos a observar esse sistema e fizemos uma espectroscopia exploratória lá no SOAR, em março de 2012. Ali nós fizemos, então, um espectro, observamos o espectro tinha assinaturas de polar. Então, nós tivemos interesse nesse objeto, interesse maior, e aí nós fizemos, então, a polarimetria e a espectroscopia desse objeto com mais profundidade. E aí, em abril de 2014, no Observatório Pico dos Dias, nós fizemos a polarimetria em 3 noites consecutivas, utilizando os filtros V, R e I. Então, aqui nessa primeira missão de polarimetria, nós obtivemos 6 horas de dados polarimétricos. Em maio de 2014, nós fizemos a observação espectroscópica no SOAR, lá no Chile, e tivemos uma cobertura de 6 horas de observação aqui. E, em julho de 2014, voltamos no OPD, numa segunda missão,
para realizar a polarimetria novamente com os filtros VRI outra vez, e obtemos 8 horas de observações polarimétricas nessa missão. Aí, 5 anos após, lá em setembro de 2019, nós fizemos a observação em raio-x do sistema pelo telescópio XMM Newton. Então, nós temos no total 6 horas de espectroscopia, 12 horas de polarimetria e 5 horas de raio-x de dados para poder ter trabalhado. Esse objeto, ele vem sendo trabalhado desde o mestrado, então desde a minha dissertação de mestrado. Nela nós fizemos as curvas de polarização circular, as curvas de luz, e ali nós classificamos o objeto como uma polar. Aqui eu tenho a... Opa, deixa eu voltar, desculpa. Eu tenho a polarização circular desse objeto, no qual, na vertical, eu tenho esses valores de polarização vertical, polarização circular, e eu tenho 3 painéis. O painel de cima me mostra os valores para os filtros V, para o filtro V, o central para o filtro R e o de baixo para o filtro I. Os pontos que estão em preto são da missão de julho, em todos os painéis, os pontos que estão em vermelho da missão de abril. Nós colocamos esses dados em fase com a efeméride apresentada no mestrado, e a gente percebe aqui uma polarização circular de até 40%, então uma polarização circular bem alta, modulada e apresentando sempre o mesmo sinal. Fizemos também a curva de luz, e nessa curva de luz nós fizemos a análise para buscar o período desse objeto. Nós encontramos a seguinte efeméride que está aqui apresentada. Então, o gráfico anterior quanto esse gráfico estão em fase com essa efeméride apresentada aqui. Essa imagem ela mostra a magnitude nos filtros VRI, então a curva de luz nesses filtros, já em fase com a efeméride. Aqui a fase está duplicada para a gente conseguir perceber uma modulação melhor. Os pontos em preto eles são da missão de abril e o ponto em vermelho da missão de julho. Tá? Então, essa aqui é a curva de luz que nós apresentamos no mestrado. Ela tem uma variação de 1,5 magnitudes em média e não tem evidências de eclipses. Aí, lá em 2019, nós realizamos as observações em raio-x e elas foram reduzidas pelo nosso colaborador, Raimundo Lopes Oliveira, que apresentou para a gente o espectro do nosso objeto. Esse espectro está indo de energia de 0,3 keV até 10 keV, e aqui na vertical eu tenho a contagem por segundo keV. Então aqui nós temos o contínuo do espectro e temos algumas linhas de emissão aqui durante o contínuo do espectro de V3704 filtros. Bom, com os dados apresentados, nós temos como objetivo, então, apresentar uma modelagem da emissão radiativa da região pós-choque de V3704 filtros, tendo como ferramenta o código Cyclops. Nós queremos também adicionar vínculos entre os dados, para que a gente possa eliminar modelos que sejam degenerados, ou soluções que não condizem com o conjunto de dados. Nós, então, queremos fazer isso a fim de caracterizar as propriedades da anã branca e da coluna de acreção do sistema, tanto nos aspectos de geometria, então como inclinação do sistema binário, a localização da região de acoplamento, quanto para parâmetros físicos como distribuição de temperatura e densidades radiais ali na coluna de acréscimo, a altura dessa coluna, e estimar a massa e o campo magnético da anã branca. Bom, o código Cyclops, que é um acrônimo para Cyclotron Emission of Polars, ele é um código que foi criado para reproduzir a emissão ciclotrônica e de Bremsstrahlung da região pós-choque. Aqui eu tenho uma imagem, que mostra essa região pós-choque, onde a partícula que está sendo acretada com velocidade supersônica encontra a região. Na hora que ela encontra, há um choque, então a gente chama essa região pós-choque de região pós-choque. E aqui emite radiação no processo de resfriamento. Então, o Cyclotron ele ajusta a emissão ciclotrônica e Bremsstrahlung dessa região pós-choque
e a absorção interna e do meio interestelar, ajustando simultaneamente dados que foram observados no óptico e em raio-x, a fim de estimar algumas propriedades geométricas e físicas das variáveis cataclísmicas magnéticas. Tá bom? O código, ele reproduz essa coluna de acreção com uma região tridimensional próxima à superfície da anã branca. E a coluna inteira ela é dividida em vários elementos de volume, que a gente chama de voxels. E aí, de acordo com a resolução espacial que nós decidimos ali, cada voxel vai ter um valor para o campo magnético, para a densidade, para a temperatura. Assim, as emissões dos quatro parâmetros de Stokes são calculados para cada elemento de volume. E, em seguida, o transporte radiativo é calculado ao longo da visada que a gente está observando daqui. Assim, a gente resulta em curvas de luz e de polarização em função da fase orbital. Tá bom? Bom, aqui eu tenho a geometria que o código utiliza para criar esse modelo. Então, é um diagrama, né, dessa geometria. Aqui eu tenho a anã branca. No eixo Z, eu tenho o eixo de rotação da anã branca. Aqui, no eixo B apresentado, eu tenho a direção do eixo do dipolo magnético desse sistema. E o código ele usa alguns parâmetros geométricos e físicos. Aqui eu tenho alguns dos mais importantes para mostrar. Tá? Eu tenho a inclinação do sistema, que é a inclinação do plano orbital do sistema em relação ao observador terrestre. Tem o beta, aqui representado, que é a colatitude. O que é a colatitude? Ela é o ângulo entre o eixo de rotação, o Z aqui, e a região pós-choque do sistema. Eu tenho Belat e Belong, que encontra a posição desse eixo do dipolo magnético, o delta long e o delta R, que encontra o tamanho da região de acoplamento, e o H apresenta para a gente a altura da região pós-choque, nessa região aqui cinza, mais clarinha aqui. E de parâmetros físicos, nós temos o campo magnético, a intensidade do campo magnético no polo da anã branca. Ele estima também a massa da anã branca e a taxa de acreção do sistema. Bom, o código Cyclops ele está em constante evolução. Então, nós estamos aprimorando esse código Cyclops. E aqui eu apresento um resumo dessa evolução ao longo dos anos. A primeira versão, que foi apresentada em Costa e Rodrigues em 2009, modelava a transferência radiativa do processo ciclotrônico da região pós-choque. Então, ela modelava apenas a emissão ciclotron, então permitia que nós modelássemos apenas os dados ópticos. A segunda versão, apresentada em Silva et al. 2013, incluiu a emissão Bremsstrahlung, e que permitiu que a gente pudesse modelar também espectros em raio-x. Nessa versão, foi introduzida também o cálculo da absorção, tanto do meio interestelar, quanto da coluna de acréscimo, da região que a gente chama de pré-choque. Essas duas versões, elas tinham algumas limitações, porque elas utilizavam funções arbitrárias para descrever a variação de temperatura e a densidade na região pós-choque. Então, dessa forma, as soluções dessas equações, elas não necessariamente eram condizentes, né, com os parâmetros do modelo e não relacionavam uma com a outra. Então, não tinha relação entre temperatura e densidade. Aí, a versão atual, a qual nós utilizamos aqui no nosso trabalho, né, apresentada em Oliveira et al. 2019, nós aplicamos a solução das equações hidrotermodinâmicas do plasma. E aí, os processos radiativos de Bremsstrahlung e ciclotron resfriavam o plasma até ele encontrar a superfície da anã branca. Então, dessa forma, nós encontramos perfis de densidade e temperatura que eram condizentes com o nosso modelo. Bom, no código Cyclops, o usuário ele interage criando um arquivo contendo vários parâmetros, vários valores para variáveis geométricas e físicas. Esses valores vão ser usados para serem criados modelos pelo código. E aí o código
E nesse arquivo, nós também introduzimos um intervalo permitido para que esses parâmetros sejam variados. E aí o código interpola todos esses parâmetros, essas variáveis assim, e gera os modelos. Aí nós buscamos o melhor modelo através de duas técnicas de minimização de Q quadrado. A primeira técnica, que é a técnica mais ampla, ela utiliza o algoritmo genético Picaya. Nesse algoritmo, é usado para buscar os parâmetros em uma grande região de espaços ali para valores que eu possa colocar. E aí ele vai minimizando o Q quadrado. Cada Picaya que eu coloco para buscar modelos, ele executa quase 10 a quinta modelos diferentes por interação. Então, ele é usado exaustivamente até que nós a gente possa encontrar boas famílias. O que são famílias? Conjuntos de parâmetros que começam a ajustar o nosso sistema bem. Aí, com essas famílias em mãos, nós utilizamos o código Amoeba, que busca, dentro dessas regiões de parâmetros menores, minimizar novamente o Q quadrado, e assim a gente consegue encontrar modelos melhores. Esse trabalho de modelagem ele requer um esforço computacional bem grande. Então, nós utilizamos dois clusters, um localizado no INPE, outro localizado na Univap. Como o código Cyclops ele trabalha com os voxels, né, os elementos de volume, nós podemos aumentar a resolução, ou seja, aumentar o número de voxels, o número de pontos, aumentar a resolução espacial, quanto temporal também. E assim, a modelagem ela pode ser demorada. A gente usou aqui no nosso trabalho resoluções altas, e os Picaias levavam em torno de 2 meses para serem concluídos. Bom, eu contribuí com o código, implementando nele uma opção ao usuário poder suavizar os modelos gerados pelo código antes de serem comparados com os dados observacionais, então, antes de extrair os valores de Q quadrado. E aí, nós buscamos dentro do IDL ferramentas que pudessem fazer isso. Nós testamos a rotina TS Smooth e a Savigol. A rotina que foi implementada foi essa rotina Savigol, porque ela nos permite maior controle desse ajuste da suavização. Por exemplo, aqui eu tenho duas imagens. A imagem à esquerda mostra, as duas imagens, na verdade, mostram um fluxo total em relação à fase da curva de luz do filtro V. E então essa curva preta me mostra a curva de luz do filtro V de V3704 Flux em relação à fase. A curva verde me mostra o ajuste, ou seja, a suavização feita pelo filtro TS Smooth, e a vermelha pelo filtro Savigol. O filtro Savigol ele permite que a gente escolha a janela que ele vai fazer a suavização e escolhe também qual é o grau do polinômio que nós vamos utilizar. Então, aqui na esquerda, eu tenho uma janela de 8 pontos e um grau de polinômio um pouco mais baixo, um grau 4. Em graus mais baixos, a curva retorna valores mais suaves, então a suavização fica mais suave, né? Mas pode pode excluir informações relevantes do modelo. E quando a gente usa um polinômio de grau maior, ele reduz o desvio do filtro, mas pode gerar curvas mais ruidosas, então não auxiliando no processo. Então, nós implementamos uma forma que o usuário pode fazer a escolha do qual nível de suavização ele vai utilizar. Bom, como o código Cyclops ele trabalha com a possibilidade de eu utilizar mais que uma frequência para representar cada filtro que foi trabalhado, nós então fizemos a resposta espectral normalizada dos dados, né, com as informações da observação. Então, nós normalizamos essa resposta espectral com a reflexão do telescópio, com a transparência do céu, com a eficiência quântica do detector
e com a transmitância de cada filtro. Então, aqui nessas imagens à esquerda, eu tenho a resposta espectral normalizada, que vai de 0 a 1, né, em relação ao comprimento de onda. Para o filtro V, essa é a curva da resposta que eu tenho, no filtro R aqui e no filtro I aqui embaixo. Os valores escolhidos para representar o filtro V foram 3 valores diferentes de frequências aqui, utilizando esses pesos para elas, enquanto para o filtro R nós utilizamos 5 valores de frequência para representar a banda, e para o filtro I, 5 valores de frequência também. Aqui tem comprimento de onda, porque a nossa análise foi feita em comprimento de onda e no final foi convertida em frequências. Bom, como o código Cyclops ele trabalha com um modelo em relação a um período orbital, então ele trabalha com o ciclo orbital do sistema, refinar a efeméride foi necessário para que nós aumentássemos a acurácia do nosso modelo e da nossa análise em geral. Então, para aumentar essa acurácia, nós buscamos os valores da curva de luz apresentada por Denisenko e Martinelli em 2012, e utilizamos todas essas noites, todos esses dados, para submeter a uma análise de periodicidade usando a técnica de Fourier, especificamente o método Lomsdale. E aqui na imagem eu tenho a potência Lomsdale em relação à frequência em ciclos por dia. Aqui a gente consegue ver que há um envelope, outro envelope aqui de picos. Os picos mais altos são os picos mais relevantes para a análise. E aí a gente consegue também ver intervalos bem discretos entre um pico e outro. Quando nós demos uma expansão aqui no pico mais alto, ou seja, quando demos um zoom ali, nós encontramos padrões que se repetem, que são chamados de aliases. Esses padrões, eles nos mostram os intervalos de observação. Então, aqui, por exemplo, do dia 25 ao dia 26, eu tenho um dia de intervalo de observação. E ele se manifesta aqui no gráfico de potência Lomsdale. Então, a distância de um pico para outro é de aproximadamente um ciclo, ali para mais ou para menos. Nós testamos todos os aliases que estão demonstrados aqui, que estão marcados aqui, e nós utilizamos eles para colocar todos os dados em fase com essa frequência, com esse período, e analisando a dispersão dos pontos, nós decidimos se esses valores eram relevantes ou não. O pico mais destacado aqui no centro de vermelho, ele foi usado para a gente continuar a nossa investigação na busca da efeméride. Quando eu expando esse pico, então quando eu dou um zoom ali, nós vemos presença de outros aliases, ou seja, de outros picos igualmente espaçados. Aqui, esse espaço, ele apresenta um valor de aproximadamente 3 meses. Esses 3 meses estão relacionados à observação, o espaço de observação de abril até julho. Então, aqui eu também tenho o padrão de aliases, e quando nós fizemos a análise, o pico destacado de verde foi o que melhor ajustou os dados. Então, nós seguimos com esse pico, então vou dar um zoom aqui no pico verde. Quando a gente dá esse zoom, nós percebemos outros padrões que estão despaçados de aproximadamente 2 anos, que equivalem ao espaço da observação de Denisenko e a nossa observação. Então, nós temos aqui aproximadamente 2 anos, e nós temos aqui também um espaçamento de aproximadamente 2 anos. Esse pico verde aqui, ele foi utilizado, então, para colocar todos os dados em fase, e ele foi utilizado para a nossa efeméride. Então, a efeméride apresentada no nosso trabalho foi essa daqui, no qual nós temos o T0 apresentado aqui e o período apresentado nesta parte. Quando a gente analisa a nossa efeméride apresentada, refinada, agora no doutorado, em relação à efeméride que foi apresentada no trabalho de mestrado em 2017,
nós conseguimos reduzir a incerteza da nossa efeméride por um fator de 12. Então, a incerteza que era de 4,3 segundos, ela conseguiu cair para 0,35 segundos. Bom, colocando todos os dados de fotometria utilizados para análise em fase com a efeméride, nós encontramos essa imagem aqui, na qual eu tenho, para os 3 primeiros painéis, que estão apresentando a curva de luz do filtro V, do filtro R e do filtro I, há uma variação de magnitude em função da fase. E para o último painel, eu tenho os dados de Denisenko, da luz branca, que mostra a magnitude em relação à fase desse sistema. Aqui os pontos, nos 3 primeiros painéis, os pontos em preto, eles são da missão de julho, e os pontos em vermelho são da missão de abril. No último painel, como todos foram feitos em julho de 2012, os pontos vermelhos equivalem ao dia 16 e os pontos pretos equivalem ao dia 18. Colocamos também a polarização circular em fase com essa efeméride refinada e apresento aqui para vocês também o gráfico em relação à polarização circular e à fase. Aqui no primeiro painel está relacionado com o filtro V, o do meio com o filtro R e o de baixo com o filtro I. Os pontos em preto, eles são de julho, e os pontos em vermelho são de abril. Essa imagem eu acho legal, esse gráfico eu acho legal para mostrar para vocês que num mesmo ciclo orbital, ou seja, de um ciclo para outro orbital, na verdade, eu tenho uma mudança no perfil da variação, no perfil da polarização circular do sistema. Então, aqui, ó, se você olhar pela curva dos pontos pretos, em um ciclo ela segue um formato, e em outro ciclo ela já tem um formato diferente. Então, esses sistemas eles são altamente variáveis. Eles são variáveis de um ciclo para o outro. Então, quando a gente analisa também dados que estão espaçados no tempo, essa variação pode ser mais evidente também. Bom, nós também fizemos uma análise da curva de luz do raio-x, indo do intervalo de 0,3 a 10 kV. Nós separamos em 3 intervalos de energia. O intervalo chamado de soft é o que é apresentado aqui nos pontos em vermelho, que vão de 0,3 a 2 kV. O intervalo hard, que vai de 2 a 10 kV, está representado aqui na curvinha azul. E o intervalo total, que vai de 0,3 a 10 kV, está representado nos pontos pretos. Aqui nós fizemos, então, uma curva de luz de contagem em relação à fase orbital. E nós também utilizamos os dados de curva de luz para buscar período dentro deles. Os períodos encontrados aqui nos dados da curva de luz são condizentes com os apresentados tanto no mestrado quanto aqui no doutorado. Bom, nós então preparamos esses dados para a modelagem. Nós utilizamos apenas os dados de julho de 2014 nos filtros VRI para modelar. Como o sistema é altamente variável, juntar essas duas missões não deram bons ajustes. Quando então nós utilizamos os filtros VRI nos dias 21, 22 e 23 de julho. Preparamos então curvas de luz e polarização, agrupando cada uma delas em 50 bins de fase em relação à efeméride fotométrica aqui. Tá? Bom, 5 anos após, nós obtemos então os dados de raio-x e nós preparamos eles para a nossa modelagem. Como o Cyclops ele calcula a emissão bimestral, nós fizemos então um ajuste que utilizasse os pontos do contínuo do espectro. Então nós removemos as linhas de emissão que tem no espectro, que foi obtido em setembro de 2019 no XMM Newton. Então, nessa imagem nós temos os pontos vermelhos, que correspondem ao espectro total do sistema,
de 0,3 a 10 kV, e os pontos em azul, eles nos apresentam os pontos que nós escolhemos para ajustar o contínuo do espectro. Então, os pontos azuis aqui, eles são um subconjunto dos pontos que estão em vermelho. Tá? Bom, então, nós fizemos a modelagem utilizando os seguintes dados. No óptico, nós utilizamos curva de luz e de polarização nos filtros VRI, agrupados em 50 bins de fase em relação à efeméride fotométrica, e nós focamos nas curvas de fluxo total e fluxo polarizado circularmente. Porque a polarização linear para esse objeto ela é muito baixa e ruidosa. E para o raio-x, nós utilizamos o contínuo, os pontos apresentados ali atrás, do espectro em raio-x no intervalo de 0,3 a 10 kV. Nós aplicamos, então, a modelagem a 3 conjuntos. Fizemos a modelagem para os conjuntos dos dados ópticos e raio-x simultaneamente. Nós fizemos também a modelagem para os dados exclusivamente ópticos e para os dados exclusivamente em raio-x. Aqui, então, apresento para vocês a modelagem simultânea dos dados ópticos em raio-x. Tenho aqui à esquerda os modelos ópticos apresentados. Então, os pontos pretos que estão sendo mostrados aqui, eles são os dados do nosso objeto, e os pontos em azul são os que o modelo retorna para a gente. Então, aqui eu tenho fluxo total no primeiro painel, fluxo polarizado circularmente no segundo painel e fluxo polarizado linearmente no último painel, para o filtro V, para o filtro R e para o filtro I. Aqui a gente pode perceber que os dados são bem ajustados, ou seja, o modelo ajusta bem aos dados para o filtro V, tanto na curva de luz quanto na polarização circular. Para o filtro R ajusta bem também, e para o filtro I tem um ajuste razoável. Quando a gente modela, então, o espectro, aqui eu tenho os pontos que foram ajustados, né? A linha preta aqui, ela mostra o modelo, considerando a absorção intrínseca e do meio interestelar, e esse pontilhado azul, ele não considera a absorção. Então, a gente percebe aqui também que o modelo se ajustou bem aos pontos. Bom, continuando então. Aqui eu tenho uma tabela no qual mostra os valores que o modelo retorna para a gente. Para a massa de anã branca, ele apresentou um valor de 1,36 massas solares. Para a taxa de aqueção de massa, 10 a menos 12 massas solares por ano. Para o campo magnético no polo da anã branca, 12 megagauss. Para a inclinação do plano orbital do sistema, 21 graus. E a altura da região pós-choque apresenta 5% do raio da anã branca. Aqui a gente apresenta também valores de densidade e temperatura, mas o código calcula esses valores e calcula isso ao longo da região pós-choque. Então, essa imagem aqui à esquerda, ela nos mostra o padrão, o perfil de densidade e temperatura ao longo da altura da região pós-choque. Então, aqui eu tenho um ponto mais distante da superfície da anã branca, e aqui eu tenho a superfície da anã branca. Na vertical, eu tenho densidade e temperatura, e o gráfico vermelho apresenta o perfil da densidade na região pós-choque. A gente percebe que no começo aqui, ou seja, mais afastado da superfície da anã branca, eu tenho uma densidade mais baixa, e a densidade aumenta enquanto vai se aproximando da anã branca. Em relação à temperatura, isso é o contrário. A temperatura é elevada na parte de cima da coluna e ela vai diminuindo até chegar na superfície da anã branca. Então, esse gráfico aqui mostra os valores que foram calculados para densidade e temperatura ao longo da região pós-choque. A imagem à direita, as imagens à direita, mostram como o observador terrestre vê esse sistema ao longo de 10 momentos do meu período orbital. Nessa imagem eu tenho em todas esse eixo laranja,
ele mostra para a gente o eixo de rotação da anã branca. Então, aqui também está apresentando a inclinação do sistema. Essa seta verde, ela apresenta para a gente o eixo do dipolo magnético. As linhas em vermelho aqui mostram uma das linhas, que é a linha centrada na região pós-choque, das linhas de campo magnético. Então, existem outras linhas aqui, mas essa imagem está mostrando apenas a linha centrada. E essa parte azul aqui mostra a região pós-choque, mostra o volume da região pós-choque. A gente pode perceber que, ao longo de todo o movimento orbital, ou seja, ao longo do ciclo orbital aqui, a região pós-choque não fica oculta, não é ocultada pela anã branca. Então, ela sempre está sendo visível para um observador terrestre. Bom, como nós temos um intervalo grande entre a observação dos dados ópticos e dos dados em raio-x, o estado de acreção do sistema pode ter mudado, como ele é bem variável. Então, nós fizemos a modelagem dos dados exclusivamente ópticos para ver se a gente encontrava alguma coisa diferente. Quando nós fizemos esse ajuste, aqui também apresentamos os pontos pretos, os dados do objeto, e o ponto em azul, os dados do modelo, para o filtro V, para o filtro R e para o filtro I, para fluxo total e fluxo circularmente polarizado e linearmente polarizado. Nós temos um ajuste muito bom para o filtro V, muito bom para o filtro R e razoável para o filtro I. O modelo retorna, então, para a gente valores que são muito próximos aos valores que foram encontrados quando ajustaram o óptico e o raio-x simultâneo. Então, aqui nós temos a massa da anã branca de 1,36 massas solares, a taxa de acreção de 10 a menos 11 massas solares por ano, o campo magnético de 12 megagauss, a inclinação de 25 graus e a altura da região pós-choque de 5% do raio da anã branca. Nós fizemos também uma busca por modelos em que considerava cada filtro individualmente. Então, nós modelamos o filtro V, o filtro R, o filtro I individualmente. Porém, quando a gente faz isso, nós encontramos vários modelos, vários parâmetros, vários conjuntos de parâmetros que ajustam bem o modelo. Então, nós encontramos uma degenerescência nesses dados. Porém, quando nós unimos os três filtros, ou seja, quando nós vinculamos os três filtros e fazemos a modelagem com os três filtros juntos, essa degenerescência ela é quebrada. Então, a gente, fazendo isso, quebrou a degenerescência dos modelos. Fizemos também a modelagem para dados em raio-x, exclusivamente, e nós temos, então, aqui nos pontos pretos os dados que seriam ajustados. Na reta preta, na curva preta, nós temos o retorno do modelo, então, considerando a absorção intrínseca do meio interestelar, e no pontilhado azul, sem considerar qualquer absorção. Aqui os dados se ajustam muito bem. Essa modelagem em raio-x ela não foi feita de forma exaustiva, tá? Mas ela apresenta para a gente também valores próximos aos que eram apresentados quando nós modelamos óptico e raio-x junto, ou óptico exclusivamente. Retorna para a gente uma massa da anã branca bem elevada também, de 1,37 massas solares, uma taxa de acreção de 10 a menos 12 massas solares por ano, o campo magnético aumentou para 29 megagauss, a inclinação 19% e a altura da região pós-choque ficou em 1% do raio da anã branca. Bom, resumindo os resultados aí, os nossos modelos não degenerados nos apresentam alta massa para a anã branca, de 1,36 massas solares, que está acima das massas médias para as polares, mas ainda assim abaixo do limite de Chandrasekhar. O campo magnético ele é baixo, de 12 megagauss, estando ali no limite inferior do intervalo típico dos sistemas polares, que é de 10 a 80 megagauss. A visão do sistema para o observador terrestre tem baixa inclinação, de aproximadamente 21 graus. Bom, concluímos então que o código Cyclops
é uma boa ferramenta para modelar regiões pós-choques das variáveis cataclíticas magnéticas polares e para obter algumas propriedades físicas e geométricas do sistema. Ele está em constante atualização e colaborei implementando essa ferramenta de suavização nos modelos gerados pelo código. A modelagem apresentada aqui no doutorado é a segunda vez que trabalha com dados ópticos e raio-x simultaneamente. Porém, é a primeira vez que a modelagem é feita após a implementação do cálculo da estrutura de choque, ou seja, após calcular o valor de temperatura e densidade ao longo da região pós-choque. Bom, realizamos buscas exaustivas por diferentes famílias de parâmetros, aplicamos a modelagem em conjuntos distintos. Quando nós modelamos os filtros individualmente, a gente encontra degenerescência nos parâmetros, mas que ela foi quebrada quando nós juntamos os filtros do óptico e trabalhamos com eles simultaneamente. Então, nós concluímos que a modelagem dos dados em filtros individuais deve ser evitada. Encontramos modelos não degenerados, praticamente o único conjunto de parâmetros que fornece baixa inclinação e baixo campo magnético no polo da anã branca. Tentamos encontrar bons modelos ali, fixando massas mais baixas, ali na casa de 1,2, 1, uma massa solares, mas eles também não resultam em bons ajustes. A massa de 1,36 massas solares caracterizaria a anã branca como ultramassiva, que é incomum, mas não é única. Então, se for confirmada, V3704 Ophiuchus se tornaria um objeto especial entre as polares e entre as variáveis cataclíticas em geral. Bom, nós estamos trabalhando com esse objeto desde a dissertação de mestrado, e em Martins 2017, que é a dissertação, nós classificamos o sistema V3704 Ophiuchus como uma variável cataclísmica magnética polar. Nós modelamos esse sistema usando o código Cyclops, e é a primeira vez que essa modelagem é realizada após a implementação do cálculo da estrutura de choque. Destacamos alguns valores obtidos na modelagem, como a inclinação do sistema de 21 graus, o campo magnético no polo da anã branca de 12 megagauss e a massa da anã branca com esse valor aí de 1,36 massas solares. Bom, muito obrigado pela atenção. Estou aqui à disposição para perguntas. Muito obrigado. Então, muito obrigado aí, Murilo. Deu o tempo bem certinho aí. Professor, né? O cara tem que saber contar o tempo de aula. De uma aula. Então vamos lá, vamos para a parte de arguição aí da banca, né?